Boa noite! Vamos chegando. O primeiro que entrar aí vai me dizer se tá tudo bem com a imagem, com o som, se estão me vendo bem, me ouvindo bem. Vou ficar esperando aqui para poder começar, porque o assunto de hoje, mais um importante só para variar. Marina, você que foi a primeira aí, me diz se tá me ouvindo bem, me vendo bem. Boa noite, seja muito bem-vinda. Aí, o diretor também já vai me dizer se tá tudo bem, porque eu pedi para ele, mas não sabia se ele ia lembrar. Obrigada, Marina. Bom, o assunto de hoje eu tava assim, esperando para falar sobre ele, porque aqui a gente vai construindo esse conhecimento semana a semana, então já faz aí muitas semanas que o pessoal do Plano de Contingência está construindo esse conhecimento nos nossos encontros de mentoria ao vivo, justamente para você colocar tudo em prática, né? Então a gente foi construindo essa rotina, uma colcha de retalhos aí que a gente está costurando, e hoje eu vou falar sobre mapas mentais, que é um assunto que eu gosto muito. Vocês sabem que comigo aqui tudo é muito simples, né? Eu trago o estudo de volta pro básico, não gosto de nada enfeitado demais, complexo demais, difícil demais, porque eu quero que a tua rotina de estudos ela seja sustentável. Quando a gente começa a colocar muita coisa aí no meio, dificultar muito, a chance de você se frustrar e desistir é gigante. Então eu quero que tudo seja o mais simples possível. E eu acho que esse tema dos mapas mentais, ele vem para coroar assim, essa sequência de aulas que a gente já teve, falando de todos os aspectos do estudo em si, porque ele facilita a tua rotina, ele é um facilitador da tua rotina. E você sabe que a minha história com o mapa mental é bem interessante. Assim como na semana passada, né, eu comentei das revisões, expliquei uma técnica de revisão, a questão do mapa mental em si também entrou na minha vida de uma maneira mais tardia. Não foi logo que eu comecei a estudar que eu aprendi a fazer mapas mentais. Mas intuitivamente, assim como as revisões, eu também já fazia. Então, como eu fui ensinada logo desde o começo que não era para fazer resumo, que eu precisava me livrar do hábito de fazer resumo, senão eu não ia sair do lugar, eu intuitivamente comecei a montar alguns pequenos esquemas que depois eu fui entender muito mais tarde que existia uma técnica por trás e que tinha um nome que se chamava mapa mental, eu nem sabia disso. E que eu acho que é um grande facilitador da rotina realmente de quem tá estudando. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, pontuar algumas coisas. Sabe que aqui o nosso encontro ele é rápido, eu não quero tomar o tempo de ninguém, não fico aqui meia hora, 50 minutos falando, é coisa rápida mesmo. Então, eu acho que a primeira função do mapa mental na vida de quem está aí estudando, e eu recebo muito esse tipo de pergunta e muito esse tipo de dúvida, primeira coisa, é suprir essa necessidade que as pessoas têm de achar que só aprendem escrevendo. Então, eu acho que ele já tem essa função aí de cara. Fora todas as outras, essa função já é muito boa. Supra essa necessidade de você ter que escrever, tá? Segundo, o mapa mental se torna um excelente material de revisão. Claro que isso tudo está construído no teu livro, como eu já te ensinei, sim. Mas o mapa mental é uma maneira rápida ali de você construir um raciocínio acerca do que você acabou de estudar e que vai te ajudar muito, que vai te ajudar em vários momentos. Então, o mapa, ele tem essa função. Agora há pouco, claro que se você digitar no Google, você vai encontrar, assim, 1 milhão de técnicas de mapa mental. E eu não tô aqui pra te explicar assim, sabe? Pra ficar te dizendo, use caneta de tal cor, faça de tal jeito. Não. De novo, comigo aqui tudo é muito simples. Eu acho que o mapa mental, assim como o estudo em si, ele acontece de uma maneira muito pessoal. Então eu tô te dando a dica aqui sim pra você fazer, acho que vale muito a pena. Já vou falar quando, tá? Mas não tô aqui pra te dizer, faça de tal jeito, faça com tais canetas, use tal técnica. Não, tá? O que eu te recomendo com o mapa mental? O mapa mental é uma metade de uma folha A4, você vai pegar metade daquela folha e você, depois que estudar o assunto, vai construir ali um raciocínio dentro daquela meia folha, tá? Então, assim, claro, não vai dar pra você ficar copiando o livro, nem é essa a ideia, tá? Aqui a ideia é que você construa ali em pequenos tópicos o que você acabou de aprender. Imagina que você vai ter que pegar aquele mapa mental um dia e por aquele resumo que você fez, não vou usar essa palavra, por aquele esquema que você montou, você tem que puxar pela memória o assunto que você estudou. Essa é a função do mapa mental. Se você conseguir, a tua missão foi cumprida com o mapa mental. Então, realmente, são pequenos tópicos ali para te puxar pela memória o que foi que você acabou de estudar. Tá, Melina, mas eu tenho que fazer um mapa mental em todos os
assuntos que eu estudo? Eu acabei de responder essa pergunta. Não necessariamente, tá? Eu acho desnecessário, na verdade. Eu acho que o mapa mental, ele pode ficar... porque como você também já vai grifar o teu livro e tal, ali já se formou também um material de revisão, concorda? Então eu acho mais interessante deixar o mapa mental, isso é uma sugestão minha, tá? Deixar o mapa mental para aqueles assuntos que são mais importantes realmente, ou que você tem mais dificuldade de estruturar na tua cabeça. Eu acho que... Acho não. O mapa mental, gente, ele nada mais é do que um cérebro teu fora da cabeça. É você poder estruturar ali em palavras, em tópicos, a maneira como você construiu aquele raciocínio. Isso tem relação com uma outra coisa que eu vou falar já daqui a pouco, tá? Guarda isso aí que eu tô te falando. Mas o mapa, ele é o mapa mental. Ele é o nosso cérebro ali fora da cabeça. Então, eu acho que ele funciona muito bem. De novo, é uma técnica que eu trago comigo até hoje. Então, você vê que as coisas que eu te ensino aqui... são coisas que eu uso desde o tempo de antes da minha aprovação, que eu usei ao longo da minha preparação e que realmente eu comprovei que funcionam e que ao longo desses quase 6 anos que eu presto mentoria, eu ensino os meus alunos e mentorados a fazerem e que dá certo. E são técnicas que eu trouxe comigo até hoje. Então, a mesma técnica de revisão que eu te ensino, a mesma técnica de resumo, a mesma técnica de mapa mental, de planejamento, é tudo o que eu uso hoje nos meus estudos. Vocês veem que eu estudo de maneira sistemática vários assuntos do meu interesse e eu ainda uso essas mesmas técnicas. Ou seja, eu vivo realmente a filosofia do que eu te ensino. Por quê? Porque funciona. Porque realmente funciona. Então, a não ser que você já tenha algo muito bem estabelecido para o teu estudo e para a tua vida, o que eu não acredito que seja o caso, senão você não estaria aqui comigo, senão você não estaria no plano de contingência, pega tudo o que eu tô te falando, tudo dessas aulas e coloca em prática. Sem grandes questionamentos, sem grandes... eu vou ficar pulando de um lado para cá, eu acho que essa técnica é melhor, eu acho que essa técnica é melhor. Não faça isso agora. Quem vai fazer exército e marinha, já tô falando isso há um tempão, desde que a gente começou juntos aqui. Agora é plano de guerra. Coloca em prática as coisas que eu tô te ensinando sem grandes questionamentos. Só coloca em prática, porque eu tô te dizendo que funciona. A técnica que mais funciona, gente, é aquela que você consegue manter constância. A verdade é essa. É essa. Por que as pessoas desistem de estudar? Porque começa a estudar, aí sim, estudar é uma coisa que a gente sabe, não é fácil, é uma coisa chatinha. Hoje eu até falei disso aí, né? Como a excelência, né? O fato de você ser aprovado, ele é construído por um monte de atitudes absolutamente triviais feitas todos os dias, ou seja, estudar. Aí você se entedia com aquela técnica que eu te ensinei. Aí você fala, não, vou procurar outra. Aí você começa tudo de novo. Aí você muda tudo. É aí que as pessoas não conseguem ver evolução no próprio estudo. Então, neste momento, use as ferramentas que eu te entrego aqui toda semana, assim, ó, é o creme de la creme que eu tô te entregando aqui e coloca em prática no teu estudo, coloca em prática na tua vida, tudo que eu te ensinei de planejamento, de organização da rotina, ciclo de estudo, revisão, tudo coloca em prática e depois você vai me contar se não tá funcionando, depois você me diz. E deixa o tempo passar, a gente tem que deixar o tempo passar, tem que deixar as coisas acontecerem, você tem que se acostumar, estudar, eu falei disso essa semana também, estudar é uma coisa que exige da gente esforço ativo, não tem jeito. Você tem que querer fazer acontecer, não tem como alguém estudar por você. Então, use as ferramentas que eu te trago aqui para deixar o teu estudo cada vez mais simples. Eu não tô dizendo que vai ficar fácil, eu tô dizendo que vai ficar mais simples. Porque comigo é tudo de volta pro básico, eu trago tudo isso de volta pro básico. Porque se você jogar lá no Google, você vai encontrar 1 milhão de técnicas de mapas mentais. Precisa disso? Não precisa. Eu tô te dizendo para pegar meia folha e escrever ali o que você construir, aquele raciocínio que você acabou de estudar. E é isso. Ah, Melina, mas que horas que eu faço esse mapa mental? Eu faço isso logo de cara ou espero um pouco? É aí que tá. O mapa mental, gente, é uma ferramenta para ser absolutamente dinâmica, tá? Então, assim, o que eu recomendo? Você não vai fazer um mapa mental numa primeira leitura do capítulo, assim como você não vai grifar o teu livro na primeira leitura do capítulo. Eu já falei sobre isso. Porque você ainda está se situando ali naquele assunto, dentro daquele capítulo, você ainda está se situando. Então deixa para construir esse mapa, assim como você vai deixar para grifar o teu livro e montar um resumo, a partir da segunda leitura. Porque aí sim você já conseguiu entender a dinâmica daquele capítulo e construir ali uma lógica na tua cabeça. E aí qual é a pegada do mapa mental? Por que eu quero que a coisa seja simples? Você não tem que fazer um mapa mental enfeitado, com papel colorido, com caneta, 1000 canetas diferentes e gastar um tempão para fazer aquilo. Por quê? Porque da mesma maneira que você vai evoluir na matéria, que você vai evoluir naquele assunto,
você também vai evoluindo no teu mapa. Pode ser que daqui 2 meses você olhe para aquele mapa e fala, nossa, nada a ver esse mapa que eu vou fazer de novo. E essa é a ideia, ele é para ser dinâmico mesmo. Então por isso que tem que ser uma construção ali rápida. Você não pode gastar 1 hora para ficar fazendo um mapa mental, gente, não faz o menor sentido. Concorda comigo? Não faz muito sentido. Então constrói isso rápido, é uma lógica ali na tua cabeça, pensa que você vai ter que olhar para aquilo e lembrar do que você estudou. Então ele é para ser dinâmico, assim como é o teu estudo. Conforme você vai evoluindo na matéria, você também pode evoluir o teu mapa, você pode complementar ele, você pode começar outro do zero, não tem problema, não tem problema, é assim mesmo. E essa é a pegada do mapa mental, é realmente para facilitar a tua vida, é para facilitar, é para você ter ali em mão uma maneira fácil de olhar para alguma coisa, para o teu cérebro fora da cabeça e conseguir puxar pela memória aquilo que você estudou. Você pode organizar isso numa pasta, você pode colar na parede da tua casa. Quando eu estudava eu tinha muita coisa colada na minha parede, especialmente as coisas que eu tinha muita dificuldade de memorizar, porque tem muita coisa de concurso que é decoreba, não tem jeito. Tava na minha parede. Vários assuntos que eu tinha mais dificuldade de me lembrar, eu construía esse mapa e deixava lá na minha parede. Então, fica como sugestão pra você pra fazer isso aí. Deixa eu ver aqui que eu tinha anotado umas coisas que eu não queria esquecer de falar. Então, assim, é obrigatório fazer mapa mental? Nem de longe, nem de longe. É uma sugestão fortíssima que eu tô te dando aqui, assim como foi a sugestão da técnica de revisão da semana passada. Mas nem de longe ele é uma coisa obrigatória, aquilo que eu falei. Eu nem sabia que existia mapa mental e eu já fazia eles de uma maneira intuitiva. Então, não é necessário, não é assim uma coisa que se você não fizer, você não vai passar. Não existe isso, tá? Mas eu acho que é uma ferramenta bem válida, assim, especialmente para você ter ali em mãos aquele material para consultar, para se lembrar mesmo, e que não é um resumo que você ficou 1000 anos escrevendo e copiando o livro, tá? Tem gente que está aqui nesse chat agora que eu sei que fez resumos maravilhosos e que sempre conseguiu usar. Porém, ela é uma pessoa fora da curva, tá? Não sigam esse exemplo. Isso é uma pessoa fora da curva. A maioria esmagadora das pessoas que eu conheço só se deu mal com o resumo. Perdeu tempo, não conseguiu usar de uma maneira adequada esses resumos quando foi necessário. Então, esquece isso aí. Fica com o mapa mental que funciona muito bem e que vai dar certo. Aí você pode fazer, eu falei que você pode usar uma meia folha de papel ali, tá ótimo. Mas também tem um site que funciona bem legal, eu achei bem interessante. É que eu sou meio analógica para essas coisas, mas o site me chamou a atenção. Eu descobri ele há um tempo atrás, chama MindMeister. Depois eu vou deixar nos stories ali para vocês. Que dá pra você fazer. Ele é pago, mas a versão grátis dele já dá pra fazer muita coisa. Então não precisa necessariamente usar a versão paga. Achei bem legal também. De repente até pra quem gosta mais de armazenar em nuvem e tal, pra não ficar juntando papel, é uma coisa bem interessante, né? Achei legal. Depois eu vou deixar nos stories, tá? Pra quem quiser conhecer esse site. Eu tinha me esquecido dele, na verdade. Ontem eu tava estudando pra montar essa aula e eu me lembrei dele. Então tem essas duas formas, dá pra fazer tanto no computador quanto dá pra fazer à mão, né? E quem tem o tablet também, já falei sobre isso aí, né? Do tablet, que eu uso muito o meu como caderno também. Dá pra montar no tablet, salvando os arquivos, salvar em nuvem. Enfim, é bom porque fica fácil de você acessar em qualquer lugar, né? É engraçado que eu sou analógica pra algumas coisas, mas com relação ao material que eu estudo, eu amo o material digital, adoro. Tenho só o meu caderno ali para exercícios e tal, para escrever alguma coisa. Gosto muito do material digital porque eu posso acessar de onde eu quiser, né? Se um dia eu tiver, sei lá, no meio do meu plantão, quiser dar uma lidinha, alguma coisa, tá lá comigo, é só acessar a nuvem. Então, tudo tem as suas vantagens, né? Então, gente, o mapa mental realmente ele é para ser uma coisa dinâmica, aquilo que eu falei, ele pode ser complementado, ele pode ser refeito, ele pode ser consultado a qualquer momento. Então, ele não é para ser cheio de frescura, não, tá? É uma coisa realmente simples. E aí entra uma coisa muito interessante. Se vocês olharem aí na internet, no mundo dos concursos, né, tem mas muita gente que vende esses mapas mentais prontos. Você consegue mapa mental pronto para comprar de qualquer assunto que você quiser hoje em dia. No tempo que eu me preparava não era assim, né, gente? Ainda era um mercado que estava crescendo, essa coisa de concurso. E nem de longe era como é hoje. Então hoje você encontra o que você quiser para comprar pronto, qualquer tipo de material, inclusive mapa mental. Aí você vai me dizer, menina, eu encontrei lá um X material lá de mapa mental para comprar de tantos assuntos. E aí eu te digo, para raciocinar uma coisa. Se o mapa mental, ele é uma construção do conhecimento e do aprendizado teu,
que sentido faz você comprar um mapa mental que foi feito por uma outra pessoa? Pra mim, Melina, não faz o menor sentido. Não faz. Tá? Nada contra quem vende, sempre vai ter quem compre, mas os meus mentorados, os meus alunos do plano de contingência, eu sempre oriento a não comprar. Por quê? A maneira como eu aprendo dentro da minha cabeça é diferente da tua, que é diferente do outro, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Quando a gente estuda um assunto, eu vou construir aquele aprendizado na minha cabeça de uma maneira diferente da tua. A gente vai chegar no mesmo lugar, a gente vai conhecer o mesmo assunto, mas a maneira como esse assunto se constrói é diferente. Isso é fato. Não tem discussão com isso. Então, que sentido faz você usar um material que foi construído pela cabeça de uma outra pessoa? De verdade, pra mim não tem o menor sentido. Então, eu acho que é você querer economizar tempo com uma coisa que não vai te agregar em muita coisa. A impressão que eu tenho é que quem compra esse tipo de material é aquela necessidade de controle, de achar que tá com toda a matéria ali perto, que pode consultar muito rápido. Igual a gente tinha aqueles Memorex, lembra na época do pré-vestibular que existia aqueles Memorex? Assim, ó, o mapa mental realmente tem que ser uma coisa construída por você. Pra fazer sentido, ele tem que ser construído por você, dentro da tua linha de raciocínio. Senão, quando você pegar aquele assunto, você vai olhar aquilo ali, tá, tem um monte de frases soltas ali, de tópicos soltos, a partir de um... Normalmente se constrói um mapa mental assim, né? Você coloca um tema central e vai puxando as coisas daqui, né? Não é uma regra, tá? Mas é uma maneira de fazer. E aí você pensa, você vai olhar aquilo ali feito por uma pessoa, mas como que a pessoa raciocinou isso aqui? Ao passo que se você tiver o teu, gente, tá tudo dominado. Você vai olhar a maneira como você construiu aquele raciocínio, aquele assunto, e vai conseguir se lembrar. Ou seja, é o teu gatilho de memória. O mapa mental, ele é um gatilho de memória, nada mais do que isso. Então, para pensar, que sentido faz comprar o que a outra pessoa fez? Eu tenho certeza que muita gente aqui não tinha nem parado para pensar nisso ainda. Porque tanta coisa que nos oferecem hoje em dia, realmente, se você não parar para raciocinar, você vai só comprando. Ai, mas tem PDF resumido. Ai, mas tem apostila não sei de que jeito. Ai, mas... E as pessoas esquecem de voltar pro básico. Pro básico, que é o quê? Que é estudar pelo livro, indicado na bibliografia, que é usar o teu próprio livro como material de resumo, como material de revisão, usar as questões de prova originais, usar uma folha de papel para construir ali um raciocínio, o teu Memorex. Gente, esse é o básico. Esse é o básico. A impressão que eu tenho é que essa questão do mundo dos concursos virou meio que uma histeria tão generalizada e a galera tá tão perdida que se você não parar pra raciocinar, você sai comprando tudo que você vê pela tua frente, achando que existe uma fórmula mágica. Igual, assim, esses programas de emagrecimento que prometem milagres, praticamente. As pessoas saem comprando desesperadas por essa necessidade. E não é assim. Vamos voltar pro básico. Vamos usar o livro. Vamos usar uma organização ali, um planejamento que eu já te ensinei. Vamos usar o ciclo de estudo. Vamos usar o próprio livro ali, né, para resumir, para usar de revisão. Vamos pegar as questões de prova. Não tem por que você ficar... Outra coisa que as pessoas têm uma pira, eu ainda vou falar sobre isso mais pra frente, é a questão de simulado. Não tô dizendo que não tem que fazer simulado, tem que fazer. Mas é de questões novas. Eu preciso de questões novas. Por que você precisa de questões novas? Você abanca, por acaso, para fazer uma questão parecida com aquela? Não. Se atenha àquelas questões que já estão na prova, que já foram cobradas. Porque aquele ali é o padrão da banca. Se atenha àquilo ali. E eu ainda vou te ensinar ainda a usar as provas e como usar essas questões a teu favor, porque agora a gente começa a encaminhar para uma reta final dos nossos encontros de mentoria, né? Então a gente vem lá do macro até o micro, e agora eu quero conversar mais ao longo das próximas semanas sobre assuntos mais de reta final, e um deles vai ser como realmente usar muito bem as questões a teu favor. Então, cuidado com essa histeria generalizada de concurso, porque isso é muito comum. Vocês não têm ideia de quantas pessoas me procuram todos os dias que estão assim, completamente perdidas, não sabem pra onde correm, querem comprar tudo que vem pela frente. Eu falo, calma, você tem o livro? A pessoa, como assim o livro? Acha que é uma coisa do outro mundo. Mas como assim um mapa mental? Eu vou ter que fazer um mapa mental? Você vai fazer um mapa mental. Então, cuidado com isso aí. E toda semana eu falo isso aqui, né? As coisas que eu te entrego aqui, elas são tão simples, são ferramentas tão simples de serem colocadas em prática,
De novo, eu não tô dizendo que é fácil. Fácil é diferente de simples, né? Eu trago tanto pro básico, eu volto tanto pro básico do estudo, que é o básico que funciona, que as pessoas ficam assim, mas é isso mesmo? Tem certeza que é só isso? Sim. Sim, é só isso. Olha que coisa interessante. Tamanha histeria que a gente vive hoje em dia nessa questão do mundo dos concursos. Então vamos se ater aqui ao que a gente tem e não precisa ficar pirando, né, enlouquecendo, que você tem que ter muitas questões novas e muitos simulados, e você tem que fazer simulado toda semana. Não, calma. Calma que não é assim, tá? Não é assim que eu fui aprovada em 2 concursos absurdamente concorridos, eu te garanto, tá? Foi estudando ali, é o dia a dia, aquilo que eu falei, a tua aprovação ela é composta de muitos dias fazendo coisas absolutamente triviais e chatas, né? É aquele estudo, é o planejamento, é sabendo o que você vai estar naquele dia, tendo o teu material por perto, à mão, tendo o planejamento do que você vai fazer naquela semana, mais ou menos onde você quer chegar. É isso, gente. É sem enlouquecer mesmo, é desse jeito. Então, a partir de agora, a gente vai, né, as próximas semanas eu vou começar a falar de assuntos mais de reta final, porque afinal de contas, em breve, né, tá chegando a prova da Marinha e do Exército, falta um pouco mais de um mês? É, por aí. E tem muito chão até lá, mas a gente vai tratar de muitos assuntos ainda a respeito de reta final, né? Então, gente, assim, ó, aqui comigo é copiar e colar as coisas que eu te digo. É colocar em prática, sem grandes questionamentos, porque eu tô te dizendo que funciona. E de novo, né? Sempre falo isso pra vocês e é mais pura verdade. Eu tô sempre na contramão da manada, né? Você vê uma galera assim, ó, falando o contrário do que eu tô dizendo aqui. Por quê? Porque, claro, que o que eles falam vende muito mais. Claro, isso é óbvio. Eu poderia estar aqui também falando tudo o que você quer ouvir, passando a mão na tua cabeça, cobrindo tudo de açúcar, dizendo que é tudo lindo e maravilhoso. Mas eu prefiro não fazer isso, porque eu não quero te enganar. O que eu te digo aqui é real. Quem tá aqui que já foi meu aluno, as pessoas que estão comigo no plano de contingência, a galera que me procura pelo DM ali, que manda mensagem pra mim. Gente, eu não cobro nada de açúcar. Aqui eu dou a real pra vocês sabem disso. Esse é o meu trabalho aqui. É pra isso que eu tô aqui. Ó, toda quarta-feira eu tô aqui falando a real. E eu tô com um plano de seguir, mesmo a hora que acabarem os encontros de mentoria ao vivo do plano de contingência, né, que acaba em mais algumas semanas. Eu quero, o meu plano é seguir com isso aqui toda semana no Instagram e no YouTube. Toda semana ali, uns 20 minutinhos pra gente conversar, vou abrir a câmera, pra gente tratar de algum assunto pra que eu possa te trazer alguma ferramenta e te mostrar o quão básico pode ser o teu estudo e como ele pode e deve durar na tua vida. Tanto dura, gente, o que eu ensino tanto dura, né? Eu falei que eu vivo essa filosofia que eu te ensino aqui, que eu trago comigo até hoje, né? E eu nunca parei de estudar, nem depois que eu fui aprovada. Eu nunca parei de estudar. Não tô dizendo que eu estudei as mesmas coisas, mas eu nunca parei de estudar. Então, e sempre com o mesmo método. Então, é porque funciona. Pode ter certeza que funciona. Então, pessoal, semana que vem, provavelmente vamos falar sobre a resolução de questões. Não tenho certeza ainda, mas acho que é isso aqui que tá na minha programação. E semana que vem, então, quarta-feira, às 7 horas, a gente tá junto de novo. Até lá. Tchau, tchau.